Tchau a todos, bem-vindos a mais uma aula, conhecendo as 613 mitzvot da Torá. Semana passada falamos sobre o casamento e depois sobre a procriação, filhos, quantos filhos precisamos ter. E agora falaremos sobre um tema um pouquinho mais polêmico, que é o divórcio. O divórcio é um pecado ou é uma mitzvah, é um preceito da Torá? E o que veremos hoje é que a Torá, a mesma Torá, e o mesmo Deus que nos ordena a casar, ele nos ordena a dar um divórcio numa situação que seja necessário, realmente necessária. Antigamente eu ia numa outra sinagoga, e naquela sinagoga, na hora das danças do Simchat Torá, quando a gente pega os rolos da Torá e dançamos e cantamos com a Torá, costumamos dar o mérito da leitura da Torá, ou para segurar a Torá para várias pessoas. E ele costumava dizer que os jovens agora venham pegar a Torá. Depois falou que os velhos pegassem a Torá. E aqueles que precisam casar, que venham agora segurar a Torá. E dele falava, e aqueles que precisam dar um divórcio, dar um get, que venham agora segurar a Torá. Era engraçado, mas a mesma mitzvah que nós temos de guardar o Shabat, nós temos a mitzvah de guardar o Yom Kippur, tem a mitzvah de casar, e existe a mitzvah, existe o preceito de divorciar. E veremos agora algumas ideias sobre o divórcio, como que funciona, se é fácil o procedimento e toda a questão do divórcio. Mas, primeira coisa, precisamos saber o seguinte: consta no Talmud que todo aquele que divorcia a sua esposa, até mesmo o altar, o Mizbeach, do templo sagrado de Jerusalém, derramava lágrimas. O Mizbeach derramava lágrimas virtuais ou espirituais de tanta dor, de tanto sofrimento por aquele divórcio que estava acontecendo. Como explicamos nas últimas aulas, a grande importância de construir um lar judaico, de fazer uma família, de construir um edifício com 4 paredes, marido, mulher, com filhos, com harmonia, com a presença divina. No momento que isso acaba, é uma tristeza, é uma dificuldade, é algo terrível. Sim, porque está separando aquelas duas meia-almas que elas se casaram. E por alguma razão elas estão se divorciando. Então, o nosso relacionamento com Deus, nosso, do povo judeu, a nossa ligação com Deus, o nosso casamento com Hashem, foi o momento da outorga da Torá. Recebemos a Torá, foi o momento que o povo, que era como a noiva, estava casando com Deus, que era como o noivo. Então, naquele momento da outorga da Torá, do Matan Torá, Deus demonstrou para o povo de Israel amor enorme, um amor máximo por esse povo. Esse casamento já começou assim, conturbado, porque logo na cerimônia já teve a traição, que o povo já fez o pecado do bezerro de ouro, então é como se eles tivessem abraçado com outro homem debaixo do palio nupcial, debaixo da rupá, mas o povo foi perdoado e Deus deu uma segunda chance, e eles casaram pela segunda vez com Deus, que isso foi a outorga das segundas tábuas. Esse foi o casamento, segunda núpcias do povo com o mesmo marido. No momento que acabou a outorga da Torá,
A primeira ordem divina foi construir o templo sagrado. Construir o tabernáculo, construir o Mishkan no deserto, que acompanhou eles os 40 anos, e depois construíram em Jerusalém o Beit HaMikdash. Que o propósito da construção do Mishkan, do tabernáculo, era como que Deus ele descreve: construam para mim um santuário e eu vou pairar dentro de vocês. Eu vou habitar dentro do povo de Israel. Esse que é o propósito da construção do Mishkan. Quer dizer, tem a festa do casamento, tem o palo nupcial, mas a intimidade do casal, o momento que o casal está sós, é em casa, é no quarto, na noite de núpcias. Esse casamento e a intimidade de Deus com o povo de Israel foi na construção do templo. Ele falou: essa é minha casa, esse é o local que eu vou pairar entre vocês, eu vou estar junto com vocês. Essa que é toda a ideia da construção do templo. Na hora que o templo foi destruído, isso aparentemente representa o divórcio de Deus. Que o povo se afastou, o povo foi para fora da casa, o povo, a mulher, né, foi para fora da casa do marido, da casa de Deus, foi para fora de Israel e acabou divorciando. Só que, como veremos mais para frente, uma das condições para um divórcio ser válido é quando que eles se divorciam em todos os sentidos. Que não tem nada que ainda conecta marido e mulher. Nada atrelado, conectado entre eles. Se alguma coisa, ou digamos que eles continuam morando junto debaixo do mesmo teto, eles continuam debaixo da mesma casa, talvez um em cada quarto, isso não é divórcio. Eles continuam juntos. Eles não se separaram totalmente. Então, sendo que Deus ele está em todos os lugares, não somente dentro do templo, mas ele está fora do templo e fora de Israel e na diáspora, então em nenhum momento a mulher, o povo de Israel, se afastou, saiu do domínio, saiu da casa de Deus. Então nunca fomos divorciados de verdade por Deus. Então hoje veremos dois preceitos, mais duas mitzvot, ligado com o divórcio. Primeiro, um preceito positivo, que se o marido ele deseja divorciar a sua esposa, ele deve fazer isso de acordo com o procedimento, de acordo com as regras e com as leis descritas na Torá. E já vimos aqui que essa mitzvah do divórcio é do marido. O marido pode divorciar a sua esposa. Da mesma maneira que falamos nas últimas duas aulas, que a mitzvah de casar, o preceito de casar, é o homem que consagra a esposa, ele que faz o casamento, ele que entrega o documento de casamento a ketubá, ele que coloca o anel no dedo da esposa, ele que cobre o rosto da sua esposa, e assim também ele que tem a mitzvah e a obrigação e a ordem da Torá de ter filhos. A mitzvah de ter filhos não é da mulher. É um desejo natural da mulher. Mas a ordem de ter filhos é do homem. Assim também aqui. A ordem de divorciar e o direito de dar o divórcio é o marido para a mulher. Ele consagrou ela, ele trouxe ela para o casamento, agora ele que tem o poder, o direito e um, o, a escolha de divorciar a sua esposa. A segunda mitzvah é uma proibição. E a proibição é que se um casal se separou, a mulher casou com outro homem e ela acabou divorciando desse segundo marido, a Torá proíbe que ela volte a casar com o primeiro marido. Se ela ficou solteira, casou com fulano, separou, eles podem voltar a casar. Eu conheço uma pessoa que separou, voltou 3 vezes. Não tem problema.
Mas no momento que ela casou com outro homem, ela não pode voltar a casar com seu primeiro marido. E aqui a gente começa a entender um pouquinho toda a ideia do divórcio pela Torá. Eu acabei de conversar com uma pessoa que tem ideias de divorciar, ele está com um casamento difícil e ele quer divorciar, mas não tem a força, não tem a coragem e não sei se ele tem todas as razões para divorciar da sua esposa. E ele foi falar com o rabino e o rabino falou para ele: não, eu não vou te dar o documento de divórcio para tua esposa. Eu, a razão que você está me apresentando não é uma razão suficiente para você fazer um divórcio. E ele ainda escreveu uma carta para o Rebbe. Como já contei várias vezes, a ideia de escrever carta para o Rebbe é para pedir uma luz, para pedir um conselho, para pedir uma orientação. Ele escreveu uma carta para o Rebbe pedindo uma brachá em relação ao seu casamento, que está muito difícil. E o Rebbe escreve lá: eu sei que está difícil, as mulheres têm uma sensibilidade maior do que o homem, e vários outros detalhes. E ele fala: isso não é razão para você divorciar. Eu te dou a minha brachá para que vocês tenham shalom bayit, tenham paz dentro de casa, até façam um bom casamento, uma harmonia, e eu aguardo boas notícias. Talvez eu diria para ele que ele deveria divorciar, mas após o rabino ter falado isso para ele, e aqui ele abriu uma carta e o Rebbe falou a mesma coisa para ele, eu começo a repensar que talvez não, com certeza eles tenham razão e ele tem que aprender a lidar com essa situação. Ou talvez ele deve mudar o seu comportamento, o seu amor, a sua dedicação, a sua empatia pelos problemas dela, pelas dificuldades dela, pelos traumas dela. Como expliquei na outra aula de casamento, que o papel do homem é dar, dar e doar de si. Doar, doar, doar e continuar doando. E mesmo se doer, ele tem que continuar doando. Doando do seu tempo, do seu amor, do seu corpo, do seu sono, do seu dinheiro, de si, doar de si. E por isso que o approach judaico sobre o divórcio, apesar que é uma mitzvah, um preceito da Torá de dar o divórcio, não é algo tão comum e tão fácil de se conseguir. E o papel do rabino e da religião é de empurrar e de postergar e de dificultar esse divórcio. Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades. Você perdeu o trabalho, você perdeu o computador, perdeu o celular, perdeu o dinheiro, e você acaba ficando nervoso e você acaba queimando o filme. Ou você desligou o computador rápido, você não gravou o arquivo e você acabou perdendo um trabalho inteiro. E muitas vezes o computador dá aquela mensagem, tipo, você tem certeza que você quer desligar? Você gravou tudo? Você arquivou tudo que estava lá no seu computador? Porque tem arquivos, tem files que você não consegue recuperar depois. Então, às vezes, na nossa vida, a gente faz tudo correndo e a gente toma grandes decisões sem ter o tempo e a paciência de pensar e de meditar sobre essas resoluções, decisões que eu estou tomando, se são as corretas, se é a opção certa que eu devo fazer. Então, Deus ele sabe que às vezes o casamento não está dando certo, mas existe a opção do divórcio, diferente em outras religiões, diferente em outros lugares. Existe a mitzvah, o preceito de dar o divórcio. Mas a Torá cria um processo, um procedimento difícil e complicado
para proteger aquilo que é o mais valioso da nossa vida, o meu casamento. Então a Torá ela dificulta e coloca obstáculos para que a pessoa ela faça devagar. Pense, repense, tente e tente novamente, vai se orientar e vai se orientar. E o pior orientador são terapeutas de casais. Normalmente, o terapeuta vai te orientar sem dar o divórcio. Você merece melhor. Você tem que ser feliz. Separa da tua mulher, separa do teu marido, vai procurar outro. E muitas dessas vezes, esses terapeutas, mega terapeutas de casais que eu conheci, nem são casados, ou são divorciados, ou são brigados. Cadê a moral? Por isso que tem que saber com quem se orientar. Tem que saber qual psicólogo ou qual terapeuta de casal buscar para que dê as orientações corretas. De novo, existe a opção do divórcio, mas é algo tão sério que no passado, no judaísmo, quando que faziam um divórcio, que era algo muito raro de acontecer, todos os rabinos e juízes que estavam participando na cerimônia do divórcio, todos eles jejuavam, como sinal de luto, como sinal de de dor e de dificuldade por aquele momento que está acontecendo. Por isso que no Shema Israel, nós falamos Va'avadetem meheira me'al haaretz hatová. Va'avadetem meheira. Vocês vão ser exterminados. Mas a tradução literal seria que no momento que a pessoa não segue a Torá e as mitzvot, ele vai ser expulso da terra de Israel. O que significa isso? Os sábios explicam que Vavadetem meheira. Meheira é de rápido, é de agilidade. Mas a questão é quando a pessoa ela tem pressa para fazer coisas, ela acaba se perdendo. Ela acaba perdendo aquilo por não ter pensado, por não ter refletido, por não ter feito com calma e com paciência. Então, em outras palavras, existe o divórcio, mas tem que ser muito bem pensado e tentado todas as opções e todas as tentativas para ter o Shalom Bait. Se for realmente impossível, não tiver uma outra maneira de recuperar esse casamento, então existe a opção de dar o divórcio. Agora, o procedimento do divórcio, o dia da cerimônia, digamos assim, é um dia de muitas horas de trabalho. É muito mais difícil e muito mais caro dar o divórcio do que fazer o casamento. Existem 10 regras de como fazer um divórcio. E o divórcio pela Torá é chamado de get. Get. Get quer dizer essa separação entre o marido e a mulher. Então vamos falar algumas das ideias, algumas dessas regras sobre o divórcio. Primeira coisa, o divórcio não é verbal, o divórcio obrigatoriamente tem que ter um documento. É muito mais valioso o documento do divórcio do que o divórcio, o documento de casamento. Como eu falei da outra vez, que a ketubá seria uma das 3 opções. Na prática, nós fazemos a ketubá, que é o documento de casamento, mas o divórcio, claramente a Torá descreve Vekatav, Sefer Kritut, Venatan Beadai, ele vai escrever um documento de separação e vai dar na mão dela. Então, o documento tem que ser escrito num papel, num pergaminho, de uma forma
muito complexa de escrever esse documento. A linguagem desse divórcio tem que ser que o marido é aquele que está divorciando a sua esposa. E não que a esposa está divorciando o marido, ou que a esposa é ela que está fazendo o divórcio. Todo o divórcio, como eu falei antes, é que o marido está divorciando a sua esposa. O get precisa ser de tal maneira que vai cortar totalmente qualquer tipo de ligação, de conexão, de junção entre marido e mulher. Então, se existe alguma coisa em comum entre eles, eles ainda estão dividindo a mesma conta bancária, ou o mesmo apartamento, ou o mesmo carro, eles não estão divorciados. Não quebrou, não rompeu totalmente a relação entre eles, então aquele get, aquele divórcio está inválido. Nunca funcionou. Esse divórcio precisa ser de tal maneira, esse get, esse documento tem que ser escrito, o marido escrevendo para sua esposa. Ou que os testemunhas, ou que o escriba, que sabe escrever o documento, que sabe escrever o get, que não é qualquer escriba que escreve Torá ou Mezuzá que pode escrever um get. Tem todo uma sabedoria, um conhecimento especial para saber escrever esse divórcio. Mais um ponto importante, que o marido ele precisa divorciar a sua esposa porque ele desejou, não porque ele foi forçado, não contra sua vontade, porque ele vai dar o divórcio para sua esposa. Agora, existem situações que os rabinos eles vão forçá-lo a dar o divórcio para sua esposa. Uma situação que ele está maltratando muito sua esposa, ele continua abusando, e continua maltratando e continua não seguindo as suas obrigações como marido. Ele não trata bem a sua família, não trata a esposa com respeito, com decência, e ela está pedindo pelo divórcio. Então o tribunal vai tentar orientá-lo. Se ele não quiser, existe uma situação mais extrema que eles podem até forçá-lo a fazer o divórcio. Mas ele que vai ter que entregar para sua esposa. Pode até, talvez até bater nele, para despertar nele o desejo de dar, por espancada vontade, como se fala. É interessante isso. Porque, sendo que é uma mitzvah, que é uma ordem divina de dar o divórcio, e todo judeu tem o desejo, na essência dele, de fazer a vontade divina. Então, às vezes, tem que dar um tapa na cara dele para ele despertar essa vontade. E nessa situação que a mulher está sendo maltratada e ele tem que dar, então, às vezes, vão forçá-lo para falar: eu vou dar o divórcio para ela. Como se chama por espancada à vontade. Mas o mais importante, e que normalmente acontece, é que o marido é aquele que vai dar para sua esposa. Esse divórcio, esse documento, o marido tem que entregar para sua esposa. Ou entregar na mão dela, ou colocar dentro da casa dela, do domínio dela, algo que pertença a ela. Então, se ela tem um jardim e o marido, eles são tão brigados que ele nem quer ver a cara dela, então ele pode jogar ou colocar o divórcio no jardim dela, ou na casa dela, na porta da entrada dela, e dessa maneira ela recebeu aquele divórcio. Também existe uma opção de ele mandar com sheliach, com um mensageiro, com um portador para entregar, mas tem todo um procedimento especial para que seja considerado como se ele estivesse entregando na mão dela. Tem os testemunhas, tem os juízes, e tem todo um procedimento especial do dia do get, porque não é fácil.
Não é fácil saber escrever e saber as leis, é algo muito complexo, para também dificultar o divórcio. Porque talvez a pessoa fala, bom, está demorando tanto, é tão caro, é tão difícil, que eu vou acabar refazendo as pazes com a minha esposa. Depois do divórcio, algo que não é tão fácil, mas marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, precisam continuar se respeitando. Eles precisam continuar se respeitando e não ficar com maus sentimentos, ou mágoas, ou raivas de um contra o outro. Precisam manter as pazes. E assim o Talmud descreve uma história de um grande mestre que se chamava Rabi Yossi Aglili, do Galileu, da Galileia, Rabi Yossi da Galileia. Eles não estavam se dando bem, ele com a esposa, eles decidiram se divorciar. Tá bom? Porque ela estava sendo muito desrespeitosa com ele. Ela, mal criada, mal se comportava com ele, então ele decidiu dar o get. Tudo bem, eles deram o get, ele deu o get para ela, e depois do divórcio, ela acabou casando com um homem muito pobre, e pior ainda, cego, que não tinha dinheiro para sustentá-la. E ela precisava de ficar esmolando para pagar as contas, pedir dinheiro emprestado, pedir dinheiro de tzedakah. Quando o ex-marido Rabi Yossi escutou que a sua divorciada, ela estava numa situação muito triste, muito complicada, então ele pegou dinheiro, mandou dinheiro para que ela tivesse uma casa, para que ela pudesse morar e que ela pudesse sustentar o seu marido e que ela pudesse sustentar a sua casa da forma correta. É isso que a Torá nos ensina. Precisam se respeitar. Precisam continuar se respeitando mesmo depois do divórcio. Então, para demonstrar a importância do casamento e a dificuldade do divórcio, no momento que escrevemos a Ketubá, o documento de casamento, ali está escrito quanto que o marido dá para sua esposa, ou quanto que ele daria para ela se ele a divorciasse, o quanto que ela receberia se ele chegasse a falecer. E ali está escrito 200 moedas, que eram 200 zuzim. Isso seria mais ou menos US$ 10.000, R$ 60.000. É isso que consta no documento de casamento. Uma fortuna. Para quê? Para que se o marido falar, eu vou te dar o gueto, eu vou te divorciar. Pensa duas vezes. Você vai ter que dar uma fortuna para ela. E às vezes, como falamos na outra aula, acrescento até outros valores para demonstrar um amor maior por ela, e mais ainda, para evitar um divórcio no futuro. E é isso que a Torá nos ensina. E essa mensagem, mesmo que você está bem casado, ou está divorciado, não vai casar, mas a mensagem que nós podemos e devemos levar para a nossa vida é o seguinte: muitas vezes a gente perde a paciência. Você perde a paciência do teu amigo, do teu cônjuge, dos teus filhos, dos teus pais, de um amigo, de um trabalho, ou de um instrumento musical que você estava tentando tocar e ficou tão difícil. Ou você não aguenta mais seu professor, não aguenta mais aquela escola, não aguenta. E você acaba ficando bravo, frustrado, e acaba chutando o pau e acaba largando tudo. Bem, a Torá nos ensina, não existe o divórcio, mas respira fundo, fica um pouquinho mais calmo, viaja, medite, tenta relaxar um pouco a tua mente, teu coração, a tua raiva, para refazer esse relacionamento com essa pessoa ou com esse assunto que era tão importante. E você não pode tomar decisões tão drásticas como um divórcio
da noite para o dia. Você precisa parar e meditar e refletir bastante para ver se esse é o correto que nós devemos fazer na nossa vida. Eu imagino que muitos de vocês estejam se questionando, mas, bom, então se o marido quiser divorciar, então a mulher não tem nem palpite. A mulher nem tem a opção de falar, não, não quero, ou não, vamos repensar, será que ela não precisa aceitar? Então, mais ou menos 1000 anos atrás, veio um grande sábio. O grande sábio chamado Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon, ele nasceu na França, na cidade de Metz, e ele acabou virando o grande rabino na Alemanha e Mainz. E ele ficou muito famoso por várias respostas e vários decretos que ele acabou fazendo e que são levados até hoje. O seu grande mestre era o comentarista do Rashi, o comentarista Rashi da Torá, o maior comentarista do Talmud e da Torá e assim por diante. Então, Rabbeinu Gershon, ele fez 3 decretos. E 2 têm a ver com o nosso assunto e um terceiro que também é muito importante que saibamos. De acordo com a Torá, um homem pode casar com várias mulheres, como que era no passado, o próprio rei Salomão, o rei Davi, e assim outros vários na história, porque a Torá não proíbe. O próprio patriarca Yaakov, ele tinha 4 esposas. O próprio patriarca Abraham, ele tinha 2 esposas, e assim por diante. Então, pela Torá, a mulher não pode ter mais do que um homem, senão é traição. Mas o homem, pela Torá, ele pode ter várias esposas, contanto que ele cumpra com os seus deveres com a sua esposa, dando amor e carinho, dando comida, dando roupas, dando dinheiro para ela. É isso que são as obrigações básicas de um marido com a esposa. Se ele consegue sustentar várias, então, pela Torá, ele poderia. Veio Rabbeinu Gershon, quase 1000 anos atrás, e ele fez uma lei, uma regra, um decreto que foi aceito por a maioria da comunidade judaica da época, proibindo que um homem tivesse mais do que uma mulher. Então, se ele quer casar com uma segunda mulher, ele tem que divorciar da primeira para poder casar com uma segunda mulher. Então, isso foi o decreto dele, porque ele viu as dificuldades que o povo passava já com uma mulher, em todos os tipos de dificuldades, e as pessoas não conseguiriam, então, bancar 2 mulheres. Só não vou me prolongar nisso, mas, entre parênteses, não foram todos aqueles que aceitaram o decreto de Rabbeinu Gershon naquela época, mais ou menos 1000 anos atrás. O fato é que entre os Ashkenazim aceitaram, porque ele também era o rabino da Alemanha, que ali era o centro judaico dos Ashkenazim, mas os Faradim nem todos aceitaram. E os marroquinos, os judeus marroquinos, não aceitaram esse decreto. E até hoje, já que eles não aceitaram esse decreto, então eles seguiram tendo várias esposas. O fato é que o grande líder, o grande cabalista, que semana passada foi a data do seu falecimento, o Baba Sali, ele teve 3 esposas, simultaneamente. Ele teve 3 esposas e não divorciou de nenhuma das 3. E a terceira esposa ainda é viva. A terceira esposa, a Rabanit Sali, ela é viva. E eu tenho um cunhado que é casado com a neta dessa terceira esposa do Baba Sali. Mas isso aqui é uma conversa de um outro momento. Mas hoje em dia, não sei se existe alguém que tenha mais do que uma esposa. O segundo decreto que o Rabbeinu Gershon ele fez,
ligado com a nossa aula de hoje, que o marido ele precisa concordar com o divórcio, mas também, da mesma maneira que o marido precisa concordar e desejar o divórcio, a mulher também precisa aceitar e desejar receber o divórcio. Quer dizer, ela tem que aceitar o divórcio. Não adianta o marido chegar lá e jogar na cara dela o divórcio, não valeu. Ela não está divorciada. Por isso que não é tão simples. Isso veio também para dificultar mais ainda. Que não basta o marido querer divorciar e só descartar o casamento, ela precisa aceitar aquele divórcio. E aqui vem um terceiro decreto que ele fez, que não tem nada a ver com a nossa história, mas é algo importante de a gente saber, porque muitas vezes alguém está com o celular na mão e você vai olhar o que ele está escrevendo. Ou o computador está aberto e você vai ver o e-mail que aquela pessoa escreveu. Ou uma carta de uma outra pessoa que não me pertence. Ele fez um decreto que você não pode ler nada que não está endereçada para mim, que está endereçado para uma outra pessoa. Não somente que eu não posso ler documento de outras pessoas, cartas de outras pessoas, eu não posso nem mesmo abrir a carta de outra pessoa. Porque aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim, eu não posso fazer para os outros. E se eu vou ler alguma coisa que não me pertence, é como se eu estivesse roubando uma informação daquela outra pessoa. Mas voltando para a nossa história, para a nossa aula, quando que um casal ele casa, de acordo com a Torá, fazendo Hupav e Kiddushim, tudo direitinho, é uma fonte de muitas bênçãos, de muitas brachot e de grandes alegrias. Porque eles estão casados e eles têm as suas alegrias. O que acontece se marido e mulher estão casados há muitos anos e eles não foram abençoados com filhos? A Torá permite, após 10 anos, que eles não conseguiram engravidar, é justa causa para o marido dar o divórcio para a esposa, porque ahm, talvez eles vão conseguir engravidar com uma outra pessoa. Então, conta uma história, na época do grande cabalista, do Rabbi Shimon Bar Yochai, do autor do Zohar da Kabbalah, tinha um casal que se amavam e eles, depois de 10 anos sem filhos, eles decidiram se divorciar. E eles foram falar com o grande mestre, o Rabbi Shimon, o Rashbi. E o Rabbi Shimon falou, olha, da mesma maneira que vocês casaram com uma grande festa, vocês vão fazer um divórcio com uma grande festa. Eles não entenderam, mas obedeceram à ordem do mestre. Então ele preparou uma grande festa, ele tinha dinheiro, ele fez um grande banquete, chamou toda a cidade, a festa do divórcio. Imagina, a festa do grande divórcio. No meio da festa, o marido e fala, olha, você sabe que eu te amo muito, e eu quero o melhor para você, minha querida, mas a gente vai se divorciar. Então, eu quero o seguinte, escolha, selecione de todas as minhas posses, de tudo que eu tenho aqui na minha casa, o objeto ou a coisa mais preciosa para você. E pode levar. Pode levar para casa dos seus pais. É teu. Eu não vou, eu não vou recusar nada que você escolha da minha casa. Tá bom? Naquela festa tinha muito vinho e a esposa foi lá e começou a servir vinho, mais vinho, mais vinho, mais vinho, embriagando o marido até que ele caiu e desmaiou lá na cama dele. A mulher vira para os empregados que carregassem a cama com o marido em cima da cama e levassem até a casa dos pais dela. Na manhã seguinte, ele acordou da bebedeira, ele acorda, ele vê que ele está na casa do sogro, falou, calma aí, o que você vai na casa do meu sogro? Como assim?
E daí ele vira para ela e fala, mas eu te falei que eu ia te dar o gueto, ia te dar o divórcio, o que que você me levou para casa dos teus pais? E ela falou, mas você me falou que eu levasse a coisa, o objeto mais precioso de toda essa festa, de toda a minha casa. E foi o que eu levei. Eu levei você, meu querido. Eu levei você porque você é a pessoa mais importante e o objeto mais importante que você tem na sua casa. Você é uma pessoa, não é um objeto. Você é muito mais valioso do que qualquer ouro e prata e diamantes e joias que tem na sua casa. É isso que eu quero. Eu quero continuar morando com você. E eles se abraçaram e Deus percebeu o amor que ele tinha entre eles. Eles oraram, continuaram morando juntos e Deus abençoou eles com filhos e filhas e assim viveram felizes para sempre. Então, esse é o nosso desejo, que todos possam ter paz e harmonia e muitos filhos e muito amor e carinho e que não seja necessário dar divórcio em nenhum caso, em nenhuma família, em nenhuma situação, mas se for necessário, pense, reflita bastante para que isso não chegue a acontecer. Obrigado por seguirem nossas aulas, obrigado por participarem, por divulgarem nossas aulas. Agradeço àqueles que nos ajudam sempre e que continuem nos ajudando, fazendo um Pix, rabinoelipix@gmail.com, rabinoelipix@gmail.com, e que tenhamos uma boa noite. E se Deus quiser, semana que vem teremos mais uma aula incrível conhecendo as 613 mitzvot da Torá.